Se a gente senta para dialogar, para conversar, sempre acaba em briga. Porque o óbvio, ele precisa ser dito. O que eu fiz de errado? Não trate assuntos difíceis com ela na TPM. Mulher, não faça isso. Olá, sejam bem-vindos ao podcast Dupla de Um. Eu sou Jéssica Pereira Rodrigues Eu sou o Rafael Rodrigues. e nós somos terapeutas de casais. Se vocês estão gostando de todo esse conteúdo que nós estamos trazendo aqui para vocês, para o seu casamento, já ativa o sininho, já se inscreve no nosso canal para que você não perca nenhum dos nossos vídeos. E já começa a seguir a gente agora. Pega aí teu telefone agora, coloca agora, @dupla de um e segue a gente em todas as redes sociais. E hoje nós vamos falar um pouco mais sobre comunicação. Nosso lema é sempre comunicação, né? Mas hoje a gente vai tratar algumas coisas que até são trazidas em set terapêutico com os casais que a gente trata. E a principal premissa deles é: se a gente senta para dialogar, para conversar, sempre acaba em briga, né, amor? É. E por que acaba em briga? Por que será? Porque cada um está tentando ter razão sobre o outro. Não está olhando para a dor do outro, para a alma do outro, para o sentimento do outro. E aí vai ficar ali tentando conseguir argumentos e tentar ganhar a discussão. O objetivo não é esse. O objetivo é quando você conhece melhor o outro, conhece melhor a alma do outro, você consegue dialogar melhor. Porque você não vai olhar só para o seu egoísmo, para o seu ego. Você vai olhar para o que o outro está te trazendo. E dentro disso também a gente tem uma diferença grande de comunicação entre homens e mulheres. Quando a comunicação é feita, primeiro ela vai para o nosso inconsciente para depois ser filtrada para o consciente, para o nosso intelecto. E aí dentro disso, a gente vê muitos casais que usam aquela premissa de eu quero ser verdadeiro. Eu sou É. assim mesmo, então eu jogo na mesa mesmo. E isso é se comportar com o emocional. Você não pode agir pelo emocional na comunicação, porque senão você vai sempre escolher coisas erradas para falar, ações erradas para fazer, e quando você age com o seu emocional, você não está usando a sua razão e você não está conseguindo olhar para o outro, você está olhando só para a sua reação, para a sua dor. A mulher tem a tendência de querer que o homem adivinhe o que está na cabeça dela. E se isso não acontece, vira uma chateação. Eu vou trazer aqui um exemplo real de como provavelmente acontece na sua casa, porque em set terapêutico, o que eu mais pego de exemplos é a louça de casa. Por exemplo, a mulher está ali num dia mais cansado e provavelmente ali a responsabilidade da louça fica com ela e outras responsabilidades ali com o homem. Num dia dela cansada, ela só vira e fala assim: "Ai, hoje eu tô muito cansada. Eu só queria dormir, não queria lavar a louça." Automaticamente na cabeça dela, o que ela quer que o homem responda? Vai lá, amor, vai dormir, eu lavo pra você. Ou, amor, vamos dormir, amanhã de manhã eu lavo. E se prometer isso é pra fazer, tá? E o que o homem faz às vezes? Ele tenta adivinhar o que a mulher está sentindo, mas não se comunica. E a mulher também tenta esboçar o que ela está sentindo, mas também não comunica, né, amor? E aí a comunicação, ela não é só verbal, ela também é oral, mas também ela não pode ser só facial, com gestos, porque senão o cara vai ficar tentando adivinhar e imaginar o que ela está sentindo, o que está passando pela cabeça dela, o que eu fiz de errado. E essa comunicação não é assertiva. A comunicação assertiva, ela procura olhar o sentimento, mas também colocar para fora aquilo que você sente. O homem e a mulher têm características diferentes nessa comunicação. O homem, ele retrai mais, a mulher coloca mais para fora. Às vezes a mulher coloca só com base em sentimentos, com base em cara feia, e o homem não. O homem, ele se fecha e fica tentando ali adivinhar o que a mulher está sentindo. Algo bem comum entre os casais é acharem que tudo é óbvio e que não precisa ser dito. E isso é natural, porque, olha, de acordo com um convívio, né, do dia a dia, você já acha que a pessoa te conhece muito bem e que tudo é muito óbvio. E é aí que acontecem muitas brigas. Por exemplo, nesse exemplo aqui que eu dei da louça para vocês. Era uma coisa muito óbvia que a mulher estava ali cansada e queria que o homem fizesse aquilo dali sem ela precisar pedir? É óbvio.
Mas é óbvio aonde? Na cabeça da mulher. Para o homem, não. Então a gente precisa verbalizar aquilo que a gente quer, aquilo que a gente está sentindo e não esperar que o outro adivinhe. Porque nessa de esperar que, é muito óbvio, ele vai saber que ele precisa fazer, vai por mim. É briga na certa, porque o óbvio, ele precisa ser dito. Tá, ela tá cansada. Não, fale, eu estou cansada. Eu não quero lavar. Você pode lavar, por favor? E aqui eu já explico para vocês a diferença de uma má comunicação, ou seja, estou cansada, e você querendo que o homem fale ali que vai fazer para você, e uma boa comunicação, olha, eu não quero fazer, você pode fazer, ou podemos ir fazer juntos para que a gente descanse juntos mais rápido. Ou seja, uma comunicação ativa, um diálogo aberto vai evitar que vocês vivam brigas constantes e por coisas mínimas. E a comunicação assertiva diz respeito a você trazer mais conhecimento de si para o outro. E aquilo que você falou agora, não ficar esperando o outro adivinhar, mas falar mesmo. E o período mais propício para não ter comunicação assertiva é na TPM. Alguns homens chamam isso de totalmente pirada e maluca. E a TPM, ela é um período que acontece todo mês para a mulher e que a mulher fica mais sensível, às vezes fica mais chorosa, mais sentimental e muitas vezes olha para o homem e fala assim: "Você não tá vendo, não é possível". E na verdade não dá para ela falar isso se ela não tiver uma comunicação assertiva com o homem, né? Lá em casa acontece assim. Eu falo, amor, estou entrando na TPM. Automaticamente, naquele dia, o Rafael chega com um chocolate da Lindt em E nem casa. é publi, tá? Ela gosta muito mesmo desse chocolate. Eu gosto bastante de fato. Mas por que que o Rafael faz isso? Porque antes eu entreguei para ele a forma como eu me sinto nesse período, como eu gosto de ser tratada e o que eu gosto de receber. Ele não iria saber disso se eu não entregasse para ele as informações que estão dentro de mim. Então, talvez não seja só isso. O período da TPM, às vezes a mulher ela gosta de ficar ali um pouquinho mais na dela, às vezes fica um pouco mais estressada, ou às vezes um pouco mais chorosa, mas quer ficar sozinha. Se comunique, fale isso com o homem. Se não, se você só fica irritada, você só fecha a cara ou só fica chorando pelos cantos, vocês irão alugar um triplex na cabeça do marido de vocês, porque eles vão ficar tentando entender o que eles fizeram para que vocês estejam daquela forma. Então, uma boa comunicação evita o triplex na cabeça do homem e evita também que vocês deixem de receber o que vocês querem no período da TPM. E é aquilo, se a mulher tá na TPM e tá querendo uma atenção a mais do marido, também deixa claro, não fica fazendo joguinho de cara feia, isolamento, né? Seja explícita, porque a mulher consegue, às vezes, tratar de vários assuntos ao mesmo tempo. O homem não, ele só vai num assunto por vez. A mente do homem funciona diferente. E aí, dentro disso, se a mulher não conseguir entrar nesse tipo de tom com o homem também, vira uma carroça desenfreada. Exatamente. Porque funciona basicamente assim: a mente da mulher é uma aba ali aberta, uma página aberta com várias abas abertas. E a do homem é uma página com uma aba aberta. Enquanto a mulher consegue falar de vários assuntos ao mesmo tempo, o homem ele só consegue falar um assunto por vez. Então, mulher, se você quer a atenção do seu marido, trate um assunto por vez com ele. E olha, regra básica para a atualidade: momento de conversa, nenhum dos dois podem ficar no telefone, porque vocês precisam estar presentes, se fazerem presentes, porque o que tempera a vida um do outro é a presença. E o homem geralmente não costuma falar de tudo, né? Aquele estereótipo de o homem precisa ter força, precisa ser uma fortaleza. O homem não pode chorar, o homem não pode expressar sentimentos. E aí acaba que o homem entra numa fortaleza interna e acaba até não falando, não esboçando o que está sentindo também. Então, para você, homem, é importante que você tá numa semana ali mais tensa, mais difícil, ou num dia pior, antes até de chegar em casa, fala: "Nossa, amor, hoje o meu dia foi bem tenso.
eu vou ficar um pouquinho mais calado hoje, mas não é nada com você, fica tranquila. E aí o homem vai ter aquele tempo de filtrar, de talvez não falar os problemas todos para a mulher, falar só uma parte, tentar ali um momento de relaxamento mesmo para poder terminar aquele dia bem. E muitos homens não fazem isso. Muitos homens optam por ficarem em silêncio. A mulher fica achando que é com ela. Se for no período da TPM, piorou, Tudo pior. tudo piora. E não recomendamos fazer isso, porque isso vai gerar um muro entre vocês que não precisava, era só se comunicar. A comunicação, muitas vezes no nosso set terapêutico, a gente escuta assim: o casal fala, não, a gente tem diálogo sim, mas tem semanas que fica difícil, a gente briga muito, e aí parece até que nós somos apenas desconhecidos dentro de casa. O diálogo não rola. Claro, se você não se comunicar bem, você não vai ser apenas um desconhecido dentro de casa, você vai ser um desconhecido dentro da carne do outro. Porque se vocês lembram, o casamento é para se formar uma só carne. Você não só coabita com a pessoa, você é uma carne com ele. Como que você vai ter uma carne desconhecida dentro de você? Então, a comunicação é uma das bases para o relacionamento saudável. E além de tudo isso que a gente já falou aqui, uma pessoa madura e que está interessada ali na alma do outro, ela vai observar o melhor momento, horário e frequência para conversar. Por exemplo, se o homem estiver ali num dia mais estressado, ou talvez com fome, ou até um pouco mais deprimido, não vá tratar assuntos difíceis nesse momento. Da mesma forma, homem, a mulher não trate assuntos difíceis com ela na TPM, porque depois a mulher vai explodir e vai falar o que? Ah, uma maluca, né? Do nada explodiu, do nada tá gritando, do nada não. Você não entendeu qual era o melhor momento, o melhor horário e a melhor frequência para conseguir tratar ali um assunto desafiador. Ou seja, sejam sensíveis, sejam interessados um no outro e sejam observadores do outro para você conseguir entender qual é o melhor momento de conversar ali algo difícil. E olha, todas essas informações aqui que a gente está entregando para vocês, não fica só no "ah, eu tô errado. Ah, eu preciso mudar". Mude agora. Comece a aplicar em você, porque você precisa ser a mudança que você quer viver no seu relacionamento. Sobre essa intencionalidade de verificar o que a mulher está sentindo, a mulher não quer só um solucionador de problemas em casa. O homem também é isso, mas ele é muito mais. A mulher precisa que o homem tenha empatia e conexão emocional com o problema, mesmo que ele já saiba até a solução do problema. Então, nesse exemplo da louça, a louça está lá e ele já viu que a mulher não está a fim de lavar, está cansada, e num cenário padrão, assim, normal, ele fala: "Ah, então tá bom, depois eu lavo, amanhã eu lavo, então daqui a pouco eu vou lá lavar". A mulher não quer só isso, quanto mais na TPM. Ela precisa que ele diga: "Poxa, amor, realmente, eu reconheço que você está cansada, você precisa de um descanso, você precisa relaxar hoje. Então, para você poder relaxar, não se preocupa, eu vou lavar a louça". Entende que dessa forma ele criou uma conexão emocional, ele se importou com a dor dela e não só em resolver problema. O óbvio, ele pode ser perguntado de uma forma com que você crie conexão com ela. Por exemplo, amor, estou vendo que você não está se sentindo muito bem. O que eu posso fazer para te ajudar? O que eu posso fazer para tornar o seu dia melhor? Existe algo que eu possa fazer? Vocês estão vendo aqui? Você está falando o óbvio, porém é um óbvio se conectando com a sua esposa. Então se mostre interessado nela. E uma coisa importante aqui, né? Dentro desse tema de louça para lavar. O homem vai lá e se oferece: "Ah, amor, descansa e eu lavo a louça". E aí, talvez ele não lave naquele dia, mas eu lavo amanhã. Mulher, deixa o cara lavar no tempo dele. Não vai falar: "Ah, você ainda não lavou. Você tá demorando muito para ir lá. Eu já teria lavado". Porque aí você vai estar anulando a boa vontade que ele teve de ter empatia com você e de se conectar emocionalmente com você. E aí muitas delas às vezes falam pra gente assim: "Ah, ele lavou a louça uma vez essa semana e eu lavo todo dia". Ele não fez mais porque é obrigação dele, eu já lavo todo dia. Mulher, não faça isso. O homem ele precisa se sentir valorizado. Ele tem aquela posição de homem provedor, de homem proativo, de homem protetor, e ele precisa ter um retorno disso. Senão ele vai fazer o quê?
Ah, eu lavei uma vez, ela não falou nem nada, não fez diferença nenhuma, deixa ela lavar todo dia mesmo. Mulher, chega pro homem e fale, o óbvio precisa ser dito. Diga, poxa, muito obrigado, amor, porque você lavou a louça, quebrou um galhão pra mim, eu consegui descansar, foi muito bom, muito obrigado. Nem que seja como você, né, amor, que vai lavar uma louça, fica 1 hora limpando um prato branco até você ver seu rosto Que branco. eu nem consigo ver, porque eu já sou branco, então eu fico da cor do prato. Pois é, mas você vai lá, você lava no seu tempo. Eu não fico lá te criticando, eu não fico lá brigando. Eu deixo você fluir no seu tempo. Tem muitas mulheres, inclusive, que falam assim: ah, eu vou fazer porque ele não vai fazer mesmo, ou ele vai fazer na hora que ele quiser. Ou seja, quer que faça no tempo dela. Se não é no meu tempo, não tá bom. Se não é como eu quero, não tá bom. Então, o homem ele não vai encontrar, inclusive, um espaço para fazer, porque ao invés de, ah, eu nunca agrado, não vou fazer então. E casamento é sobre servir ao outro. Quando você tem empatia até com o tempo do outro, você está servindo o outro também, você está fazendo com que ele tenha mais bem-estar do seu lado. Então, resumindo, a mente do homem é mais linear, enquanto a mente da mulher é mais, digamos assim, multifacetada. Então, cada um tem um jeitinho de funcionar e é importante que haja uma convergência, um descobrir o tom do outro. Ao entender como funciona a mente um do outro e serem interessados na alma um do outro, vocês fortalecem a conexão no casamento. A chave é não tentarem adivinhar os pensamentos, mas aprenderem a expressar seus sentimentos, suas emoções, para que o outro consiga entender de forma clara. E não se esqueçam que a comunicação que cresce se torna em um casamento que floresce. Agora, nós vamos ler algumas perguntas de alguns seguidores nossos lá do Instagram. Aproveita e já segue, @dupla de um. Nós abrimos uma caixinha pedindo para que as pessoas perguntassem, comentassem sobre o tema comunicação. Vamos ver a primeira pergunta? Por que vocês falando, né? Por que vocês falam que comunicação é a base? Bom, base me remete à solidez, me remete a alicerce, me remete à raiz. Então imagina uma árvore que não está muito bem firmada no chão. Ela pode ser bonita por fora, pode ser vistosa. Os outros podem olhar e falar: Nossa, que árvore linda. Assim é o casamento de muita gente. Parece aquela maravilha, mas não tem raiz, não tem base, não tem solidez. Imagina que você constrói uma casa na areia. A casa não vai ficar firme. Então, se você tem um casal que se comunica bem, a comunicação é a base deles se entenderem dentro de casa, com eles, e aí esse casamento frutificar e ser uma árvore forte e vistosa para fora também. Exatamente. Se a gente tira a base, o que que acontece? Cai. Por isso que eu falo que a comunicação, ela é a base de todo e qualquer relacionamento, porque o casamento, o relacionamento, ele existe várias áreas e todas as áreas, a base é a comunicação. Se não, não tem comunicação, não tem diálogo, não tem um casamento saudável. Próxima pergunta que a gente tem aqui é: como ter uma boa comunicação? A comunicação começa com o amar ao outro. O amar é uma decisão, a gente já falou isso aqui anteriormente. E quando você serve ao outro, você ama o outro, você consegue ter empatia e saber como é o sentimento dela para receber essa comunicação. Então, primeiramente, a comunicação tem hora, momento e frequência. Então, se você se comunica da forma com que o outro vai receber melhor essa comunicação, esse é o primeiro ponto. Exatamente. E é muito importante saber o momento certo, a hora certa e a frequência certa para conversar algo. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui numa conversa difícil como eu faço lá em casa. O Rafael ama o pudim da Mai Doces. Então, se eu quero ter ali uma conversa um pouco mais difícil, eu já preparo o terreno. Eu encomendo ali o pudim da Mai Doces, ele chega do trabalho, janta, fica ali no pudinzinho dele o tempo todo. E aí depois eu falo: olha, amor, nós precisamos conversar. E entrego ali o assunto, a conversa difícil que a gente precisa ter. Mas eu sempre consigo identificar, óbvio, analisando ele, porque tem dia que tem pudim e eu vejo que ele chegou um pouco mais estressado do trabalho, então eu já suspendo a conversa ali. E o ponto positivo aqui,
Como ele ama o pudim da Mai Doces e eu sempre estou comprando o pudim, ele nunca sabe se vai ter conversa difícil ou não, porque sempre tem um pudim que ele gosta, porque eu sempre compro para agradá-lo. Mais alguma pergunta, Pedro? Joga pra gente aí. Meu marido é lerdo e eu acelerada. Às vezes falo irritada. Oi, melancólico, tudo Oi, bem? colérica! Primeiro ponto aqui, né, é que essa pergunta já está dizendo como é o temperamento dos dois. O marido provavelmente é um melancólico ou um fleumático e a mulher provavelmente é uma sanguínea ou colérica. Quando a gente fala de temperamento, a gente fala de expansividade e retração, principalmente. E aí, o temperamento que tem mais retração, ele vai demorar mais tempo para agir. E o temperamento que tem mais expansividade, ele vai agir de forma mais rápida, mais direta, mais prática, mais imediatista, talvez. Então, o primeiro ponto é você conseguir ter empatia com o temperamento do outro, você conseguir entender sobre isso. A gente fala muito sobre isso também na dupla de um, nas postagens. Então, se você tem empatia, se você consegue ver o tom do outro, você vai ter mais amor para servir o outro, você vai ter mais empatia para compreender o outro. Assim começa a boa comunicação. Não é acusando, apontando o dedo, é sabendo que o outro tem um jeito dele por conta do temperamento. Pois é. E quando você chama o seu marido de lerdo, porque ele é diferente de você, que é acelerada, aqui falta amor. Por quê? Tá cheio de ego. E dentro do casamento, o amor não pode ter ego, porque senão você fica se achando muito boa porque você é acelerada e você fica atacando o seu marido, chamando ele de lerdo. Já parou para pensar como o seu marido se sente quando você chama ele de lerdo? Você magoa ele. Ele pode até não verbalizar, mas eu tenho certeza que isso magoa. Temperamentos salva casamentos, tá? Porque se você entende sobre um temperamento melancólico, se você entende sobre um temperamento fleumático, você não chama o seu marido de lerdo. E se você não tem um ego aguçado, você entende que o seu marido é diferente de você. E tudo bem, até porque você escolheu casar com ele. Então você precisa amar ele ser diferente de você. E interessante nessa pergunta é que a própria pergunta também tem um ponto crucial da resposta. Ela diz que fala irritada. Quando você tem uma irritação, você precisa colocar uma virtude ali dentro para poder combater essa falha, essa irritação. E é justamente a temperança, a mansidão. Quando você coloca esse ingrediente, você vai conseguir sufocar um pouquinho ali essa irritação. Quando você coloca uma virtude, você consegue é, tapar um pouco aquela falha. Pois é. Não fica tentando se imprimir no seu marido o tempo todo. Porque, olha, se você é acelerada e ele é um pouco ali mais lento, né? Mais no tempo dele, e você tenta ficar se imprimindo nele o tempo todo, desculpe. Você está querendo ser casada com você mesma. Você está querendo que o seu marido seja você. E se ele fosse você, desculpa, você estaria solteira, porque você não precisaria casar com alguém diferente de você. Então, pare de se imprimir no seu marido e tente ver você sendo um pouco mais acelerado e ele sendo um pouco ali mais devagar, vamos que dizer assim. Aonde talvez o seu processo acelerado iria fazer você cair num lugar que não fosse legal e ele, por ser mais lento, impediu que você caísse. Então não veja isso como, um lerdo, não. Ele é diferente de você. E tudo bem, porque juntos vocês se complementam. Pedro, última pergunta para a gente encerrar. Eu já desisti de falar. Ele só escuta o que quer. Na verdade, não é nenhuma pergunta, é uma afirmativa. É a pessoa colocando a dor dela para fora. Provavelmente esse casamento já está com ruído na comunicação desde tempos aí, porque se ele só escuta o que quer, ele na verdade só está escutando para conseguir argumentos na discussão e tentar vencer o debate. Na verdade, quando você se comunica para que o outro consiga ouvir bem, primeiro, cai naquele ponto de observar a melhor situação para passar a comunicação para o seu receptor. Segundo, quem recebe a informação não vai procurar vencer o embate, vai procurar ter empatia com o que a pessoa está trazendo de dor ou de problema, vai procurar ter conhecimento do outro, vai procurar ser uma só carne com o outro.
Você está escutando para entender ou você está escutando para responder? Porque a pessoa que está escutando para responder, ela só está numa guerra na comunicação. Ela está querendo impor ali o que ela acha como correto para vencer aquilo dali. Mas quando você escuta para entender, você tem um diálogo muito mais saudável, porque você consegue entender o outro e entendendo o outro, inclusive, você consegue se fazer mais entendida de uma forma diferente. E aí vocês começam a conseguir criar uma conexão na comunicação. E esse assunto de comunicação é muito interessante porque ele sempre é abordado nos tratamentos dos casais, inclusive na nossa clínica. Nós temos Sim. uma clínica que atende casais online. O arroba é Clínicas de Casais JP. Já segue no Instagram também e procura a nossa equipe para poder tratar do seu casamento. A gente está tentando trazer tudo muito bem detalhado para que não seja técnicas terapêuticas, mas sim soluções eficazes do que você vive no seu dia a dia. Então não deixe de acompanhar a gente aqui e nas redes sociais. Nós somos muito ativos no Instagram e nós gostamos de conversar, de interagir com o nosso público lá. Então não deixe de seguir a gente, @duplas de um. Comenta nesse vídeo aqui quais são os desafios que você está enfrentando no seu casamento. Nós queremos ajudar vocês.